Olá, querida amiga, tudo bem com você? Vamos continuar nossa meditação. Agradeço a Deus pelas pessoas que estão chegando, que estão vindo, pessoas novas aqui no canal. Que o Senhor abençoe você e guarde. E é um convite também que você continue essa jornada conosco, ainda que chegou já um pouquinho, mas a gente está a poucos dias do fim de 2020, hein? Que o Senhor possa nos ajudar. Mas se você chegou agora, não tem problema, continua, porque todos os dias o Senhor tem uma ministração nova ao nosso coração. Bom, o tema de hoje é a santidade da solidão e nós vamos continuar meditando com a vida de Isabel. E Lucas 1:41 diz assim: ouvindo a saudação de Maria, Isabel ficou possuída do Espírito Santo. Ai, é tão bom falar sobre o Espírito Santo. Ontem nós falamos um pouquinho, abordamos um pouco e hoje nós vamos meditar mais um pouco sobre a atuação do Espírito Santo. Ok, vamos lá. Que cena encantadora de adoração e júbilo é descrita aqui no primeiro capítulo de Lucas. Isabel, mulher idosa que passara da idade de ter filhos, espera um bebê. Mas em vez de proclamar as boas novas do alto do telhado, Isabel preferiu se esconder por 5 meses para viver essa maravilha. O que você, querida leitora, imagina que Isabel fez durante o tempo todo em que se recolheu dentro de casa? Ela deve ter passado por muitas horas adorando a Deus, exaltando jubilosamente o doador de tudo e a fonte de todas as bênçãos. Em seus momentos de reclusão, Isabel, uma mulher que amava a Deus, foi o exemplo vivo de outro motivo para um retiro espiritual em casa com o Senhor, preparando-se para a sua futura missão. O motivo número 6 para o culto doméstico. Honramos a Deus, o doador de todo o bem e a fonte de todas as bênçãos, quando assim nós fazemos, colocamos em prática o culto doméstico. A doce Isabel buscou ao Senhor no aconchego de seu lar, o louvando porque o Messias estava a caminho e lhe agradecendo porque o bebê que esperava se destinava a preparar o povo de Deus para a vinda de Cristo. Foi nesse ambiente de santidade que outra grávida, Maria, prima de Isabel, entrou, possivelmente indagando a si mesma se os eventos dos últimos dias de sua vida eram reais. Quando Maria chegou, Isabel revelou um entendimento extraordinário da situação. Ela saudou Maria com extrema alegria, sem demonstrar nenhum ceticismo quanto à obra do Senhor. Quando o bebê em seu ventre estremeceu de alegria diante do ser divino que estava no ventre da Maria, Isabel entendeu a reação de seu filho e reconheceu a grande importância do menino Jesus concebido pela prima. A obra magnífica do Espírito Santo em Isabel preparou o seu coração para que compreendesse a vontade de Deus. O tempo passado em solidão com o Senhor a capacitou para acreditar em seu plano maravilhoso e então ela se alegrou. Certamente você também deseja amar a Deus com mais intensidade. Busque então a santidade da solidão e permita que Deus desvende seus olhos para que você contemple as maravilhas da sua lei. Medite no Salmo 119 e transforme sua vida. Esse tempo de reclusão passado com o Pai Celestial honrará aquele que é a fonte de todas as bênçãos que você conhece, o eterno Deus, o Criador de todas as coisas. Amém? Que palavra maravilhosa, né? Nós começamos falando ontem sobre ser cheios do Espírito Santo. E ser cheios do Espírito Santo, como nós meditamos, é um ato contínuo na nossa vida. Nós precisamos buscar estar cheios do Espírito Santo o tempo todo. E isso diverge de qualquer conceito que diz: ela foi tomada, fulano foi tomado pelo Espírito Santo e dançou na presença de Deus e profetizou isso e aquilo. Não, não, não. Estar cheio do Espírito Santo é uma prática diária com consciência, com entendimento, com racionalidade. O apóstolo Paulo bate muito na tecla sobre sermos cheios do Espírito Santo e desenvolvermos a nossa salvação e buscarmos a Deus, sermos renovados pelo poder
da palavra de Deus, para que isso transforme a nossa vida. Transformai-vos pela renovação da vossa mente, que é o vosso culto racional. Ainda falo o vosso culto racional, ou seja, você tem que estar conectada com Deus, os seus atos têm que estar cheios do Espírito Santo, para que você então venha honrar a fonte de todas as bênçãos que você conhece, que é o teu, o meu, o nosso Criador. Amém? A gente percebe aqui o quanto essas mulheres tinham comunhão com Deus e estavam tão conectadas que elas sabiam o discernimento, discernir a vontade do Espírito Santo para a vida delas. Elas não ficavam procurando, ô fulana, ô ciclano, alguém me dá uma opinião sobre isso. Elas tinham comunhão com Deus. Isabel discerniu no seu coração que era necessário para aquele momento da vida dela, a reclusão, estar ali fechada. Por mais que era uma bênção muito grande, uma mulher na idade dela, receber um filho, não, ela preferiu a discrição. E o que Deus viria comunicar com ela através dessa discrição? Há momentos que nós precisamos ser discretos. E por mais que a gente receba uma bênção, que a gente pensa, mas eu tenho que contar as bênçãos, eu tenho que compartilhar as bênçãos. Às vezes, você tem que parar tudo, conectar-se com Deus e, quer dizer, manter a conexão com Deus, né? Não é conectar. É isso que eu quero aprender na minha vida também. Não é se conectar ali, agora eu vou me conectar com Deus. Não, é estar conectado o tempo todo. Afinal, Jesus disse, né? Orai sem cessar. O que é oração? É conexão contínua. Então, às vezes é necessário mesmo isso. Em vez de você sair contando tudo, né, as bênçãos que Deus proporcionou, veja qual é o próximo passo para a sua vida. É estando ali em discrição, apenas com Deus, né? E a gente percebe, minhas queridas, eu comentei com a minha mãe um dia desse, também com meu esposo, essa pandemia, essa situação que o mundo está passando, né, que não é em vão. É um momento importante para que as pessoas se desacelerem mesmo, para que as pessoas venham se interiorizar. E assim, nós estamos vivendo dias em quem está conectado com Deus está se conectando mais, está se aprofundando mais, está vivendo melhor com a sua família. Mas quem não está, é como se nós percebêssemos que está ali, nós estamos vendo a separação do joio e do trigo. Quem está vivendo dissolutamente, está se entregando mesmo às suas vontades, sendo rebelde, sendo egoísta, manifestando todos os atos da carnalidade que está lá em Gálatas 5. Eu recomendo que você faça a leitura do capítulo 5 de Gálatas, né? Que é o oposto do fruto do Espírito. Agora, quem já anda com Deus, quem não se rebela com Deus, quem, na verdade, já tem convivência com Deus, já passou por uma transformação e por uma conversão genuína à vontade do Senhor Jesus, essas pessoas estão se conectando mais, essas pessoas estão passando pelas dores, pelos sofrimentos, pelas dificuldades, mas adorando, glorificando, interiorizando-se e estando mais perto do Senhor. Então, nós percebemos que estamos vivendo nos nossos dias este momento importante para separar o joio do trigo, para depurar os corações, para filtrar, fazer uma filtragem e percebermos quem realmente anda com Deus, de quem está em dificuldade, mas que possamos também ser luz para esses que estão, né, tendo dificuldade de se aproximar do Senhor. Vamos ser luz, vamos nos deixar ser usados pelo Senhor, vamos nos deixar ser instrumentos do Senhor na presença dEle. Deixe Ele te usar e, se for necessário, pare tudo, fica no seu quarto, na sua casa, medite no Espírito e peça que Ele te oriente. Amém? Vamos ficando por aqui. O Senhor abençoe a tua vida, a tua casa, o teu lar e que sejamos cheios do Espírito Santo, assim como Isabel foi, assim como Maria também foi. Amém? Até mais, se Deus quiser.